E aí, moçada, canal Tor Mecânica, Johnny de novo com vocês da Tor Mecânica. Hoje nós estamos aqui, preste bem atenção no nome, um Space Fox. Não é um Fox do cabeçote, é outro, já é outro carro. Um Space Fox. Qual que é a reclamação do nosso cliente? Tá andando com o carro, de repente acende aquela luz amarelinha no painel escrita EPC, acende a luz da injeção, o carro limita a rotação, o carro falha, ele rateia, não anda, não vai. O que o cliente faz às vezes? Vai lá, desliga a chave da partida, o carro sai andando. Hoje nós vamos entrar aqui com a aparelhagem para ver se a gente descobre o defeito desse carro, para ver o que está acontecendo. Como é um defeito intermitente, eu já andei com esse carro, andei, o carro não falhou. E aí fica mais difícil o diagnóstico ainda. Vamos entrar aqui, ó. Consultar memórias de avarias. Já vai me sair o defeito aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, excitação da ignição no cilindro 1, código P1355. Esse código P1355 no primeiro cilindro, ele está me falando o seguinte, intermitente, que nem apareceu lá no scanner. Ele está me falando o seguinte, que tem hora que ele corta a pulsação do bico, tem hora que não, porque é um defeito que vai e volta. O módulo desliga e liga o cilindro. Então, nós vamos tentar descobrir agora qual que é esse defeito. Por que que isso está ocorrendo? Nós vamos fazer aqui um teste bem básico, bem rápido. Embora a gente tenha tecnologia na mão, a gente não pode se esquecer do básico. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta que chama vacômetro. Essa ferramenta, ela mede o vácuo dentro do motor. Com isso aqui, eu consigo ver se tem algum problema de motor, se tem algum cabeçote com problema, alguma válvula com problema, alguma válvula carbonizada, anel de motor com problema, alguma coisa do tipo. Nós vamos dar partida no carro, deixar ele em marcha lenta. Se esse carro tiver tudo normal, com a parte de cabeçote, de válvula, essas coisas, o que que vai ocorrer? Esse ponteiro aqui, ele vai ter que se manter ali perto de 500, aqui ó, 40, 50, mais ou menos, 55, mais ou menos em marcha lenta. Ele tem que estar bem estável, bem estávelzinho, assim, não pode oscilar muito. Se ele estiver oscilando muito, a gente tem algum problema aí com válvula de cabeçote. Ó, pela oscilação que está aí, está uma oscilação até aceitável, não dá para falar que temos algum problema de motor aqui. A parte de válvula de cabeçote, essas coisas aí, está descartado. Já que a gente viu lá no scanner que está acusando a ignição no primeiro cilindro, nós vamos tentar agora fazer uma análise da ignição para ver se ela está trabalhando perfeitamente. Aqui em cima eu tenho um sinal de referência de como que tem que trabalhar uma ignição. Ou seja, aqui é o meu primário da bobina, aqui o secundário, parte de carregamento da bobina, e aqui o disparo. Uma ignição boa, eu tenho que ter alguma coisa parecida com isso aqui. Então vamos começar pelo primeiro cilindro, que é onde estava acusando o defeito. Vamos olhar lá na tela do computador. Pelo que está aqui, eu posso chegar na seguinte análise. Vamos dar uma travada aqui. Eu tenho o primário, os 12 volts chegando no primeiro cilindro. Eu tenho o carregamento do secundário da bobina. E aqui o disparo. O que me chama a atenção é esse residual da bobina aqui, ó. Que ele não está tendo uma formação muito boa aqui de restante de residual. Isso significa para mim que eu tenho assim uma saúde de bobina aí que não está 100%. Segundo cilindro. Segundo cilindro aí os mesmos parâmetros do primeiro. Terceiro cilindro. Terceiro cilindro aí também igual aos outros, com uma pequena oscilação. Quarto e último cilindro, mais ou menos igual aos outros. Mas aí vem a pergunta, onde está o defeito? Que até agora não apresentou. Eu não consegui chegar a uma conclusão, eu tenho uma suspeita de bobina. Mas ainda não cheguei a uma conclusão, se é mesmo o defeito dela ou não. Vamos tentar fazer outras análises aqui. Ó gente, o que nós vamos tentar fazer aqui agora? Essa bobina aqui, ela é do sistema tipo módulo integrado. O módulo é na própria bobina.
Então não dá pra gente estar pegando o primário da bobina pelos pinos da bobina ali. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a alimentação 12 volts direto da bobina ali e vamos estar pegando aqui o secundário nos cabos do primeiro cilindro, no caso aqui, e vamos estar comparando o carregamento da bobina do primário e do secundário, se eles estão iguais ou se eles apresentam algum defeito intermitente para estar ocasionando essa falha que está aí. Só para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui. Essa linha verde de baixo é a linha que está ali no secundário no cabo de vela. Essa linha amarelada de cima é a linha de entrada de alimentação da bobina. Ou seja, se essa bobina estiver sadia, se ela não tiver nenhum problema que a gente consiga pegar aqui, o que vai ocorrer? Aqui eu tenho o carregamento do primário na bobina, aqui eu tenho o carregamento do secundário na bobina e aqui o disparo. Essas duas linhas, elas têm que permanecerem iguais. Por exemplo, se essa linha aqui de cima ela der uma encolhida, mesmo que seja sutil, eu já tenho um defeito interno na bobina. Vamos dar uma disparada aqui e vamos ver o que acontece. O que eu vou fazer para tentar detectar esse defeito? Eu vou ligar o ar condicionado do carro para exigir um pouco da bobina, para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Nós vamos deixar correr aí para ver se aparece algum defeito. Se aparecer algum defeito, a gente vem mostrando para vocês aí. Até o momento aqui tá tudo normal. Ó, gente, vocês vejam que o defeito não é fácil de achar, é difícil pra caramba. Até agora o carro não apresentou defeito e nós estamos tentando chegar num consenso. O que nós vamos tentar fazer agora? Nós vamos pegar, vamos colocar aqui, ó, a pinça CC65 da Rantek para medir o consumo de energia no primário dessa bobina e comparar esse consumo com o secundário de ignição nos cabos de vela, para ver se a gente consegue detectar alguma falha, já que no teste anterior que eu estava fazendo aí, não apareceu nenhuma falha. Eu estava comparando o primário da bobina com o secundário da bobina, o carregamento não surgiu nenhuma falha. Então nós vamos tentar fazer esse teste aqui agora para ver se a gente detecta algum defeito. Ó, gente, até o momento aqui o carro está funcionando normal, ele ainda não falhou. O que nós estamos comparando aqui, ó? Nós estamos comparando o consumo de energia da bobina naquele fio positivo, ou seja, o tempo de carregamento da bobina tem que ser o mesmo tempo de carregamento do secundário do cabo de vela. Essas duas linhas aqui, elas têm que estar mais ou menos no mesmo tamanho e essa amplitude aqui ela não pode cair. É isso que nós estamos tentando detectar. Vamos ver se aparece alguma coisa e eu mostro para vocês. Começaram a aparecer umas falhas bem sutis aqui na bobina, ó. Chegou a desligar o ar-condicionado do carro e acendeu a luz do EPC. Eu travei o computador lá para ver a falha. Vamos ver agora o que nós encontramos. Como eu mostrei para vocês aí, ó, aqui no carregamento do primário da bobina não tem nada, tá perfeito. Essa onda aqui não cai, ela não abaixa, não acontece nada. Mas o secundário da bobina tá com problema, ó. É problema interno da bobina. Vamos comparar com a onda anterior antes do defeito. Olha aí a diferença da onda com o defeito. Ao defeito, sem o defeito. Um defeito muito difícil, código P1355. Falha de cilindro ali intermitente, ele falha e não falha, falha e não falha, devido a um problema interno na bobina aqui, é o caso. Então tá aqui, ó, bobina Bosch, cabo de vela NGK, vela NGK. Aqui tá a bobina velha,
Nós estamos retirando as velas velhas lá e vamos substituir e soltar o carro. O que a gente faz agora? Vamos resetar a memória, limpar a memória do carro, apagar memórias de avarias. Vamos ver o que sai aqui, ó. Memória de avarias limpa, beleza. Deletado as falhas da memória. Mais uma dica para você do canal Tor Mecânica e do Johnny da Tor Mecânica Automotiva.